Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a essa aula valiosíssima sobre como melhorar a retenção da memória. Nessa aula, nós trataremos sobre 6 elementos essenciais para melhorar a retenção da memória de longo prazo. São eles: espaçar, recuperar, intercalar, elaborar, refletir e metaforizar. Espaçar os conteúdos é o padrão ouro para melhorar a retenção da memória de longo prazo. Tudo que você vê mais de uma vez se transforma familiar. E tudo que é familiar, o cérebro entende como algo que precisa ser guardado, algo que possa ser acessado facilmente. Levando isso em consideração, sempre que possível, divida os assuntos em partes menores. Assim, você vai ver o mesmo assunto mais de uma vez e não vai ter o famoso sobreaprendizado, que nada mais é do que estudar demais o mesmo assunto sem ter nenhum ganho adicional na consolidação da memória. Ponto 2. A recuperação é sempre melhor do que a releitura. Ou seja, sempre que você puder, escolha recuperar as informações ativamente, sem consulta, do que apenas reler um material. Essa recuperação é importante para que você tenha um esforço a mais, para que você adicione um desafio cognitivo desejado e assim deixe essa memória de mais fácil acesso quando você precisar acessá-la. Isso não quer dizer que a releitura seja totalmente indispensável. Muitas vezes a gente precisa reler um material quando a primeira leitura não foi efetiva. Porém, neste caso, nós estamos falando sobre um outro problema, que é a falta de foco e atenção no momento da leitura. Uma leitura reflexiva, ou seja, uma leitura em que a cada parágrafo você reflete sobre o assunto lido, não demanda releitura. Apenas uma leitura já é suficiente. Ponto 3. Intercalação. A intercalação nada mais é do que alternar entre os assuntos. Não passar horas demais em um mesmo assunto. Isso porque você tem a falsa sensação, aquilo que a gente chama de ilusão de competência, quando você passa muito tempo e faz uma imersão sobre um assunto que você quer lembrar na memória de longo prazo. Então, o ideal para que uma informação seja consolidada na memória de longo prazo é que você intercale, ou seja, veja mais de uma matéria por dia. Você pode alternar entre matérias que você tem mais facilidade e matérias que você tem mais dificuldade. Por exemplo, começa pela matéria que você tem mais dificuldade. A gente sempre precisa começar pela matéria que a gente tem mais dificuldade para comer os sapos já no início dos seus estudos. E o ideal é que você vá intercalando com matérias fáceis. Assim, com essa mudança ou intercalação no padrão de cobrança neural, você vai ter mais chances de hiperfocar. E no hiperfoco, naquele momento em que você está com atenção plena naquele estudo que você está realizando, a sua memória tem maiores chances de ser consolidada. Ponto 4. A elaboração é uma fiel aliada da memorização. Quando você explica para si um assunto que você acabou de ler com as suas próprias palavras, aliando o significado, conectando com informações prévias, você tem muitas chances de lembrar esse assunto. Porque um assunto elaborado, um assunto que você criou conexões com ele, fica muito mais fácil de lembrar. Você pode aliar a técnica da elaboração à técnica de chunking, que nada mais é do que agrupamento. Ou seja, nós lembramos de números de telefones, por exemplo, em grupos, ou grupos de 2 ou grupos de 4. Por exemplo, 9947 3222. Você agrupa esses números em pequenos pedaços, em pequenas partes, e você lembra disso muito mais fácil do que você falar 9, 9, 3, 7, já nem me lembro mais da sequência que eu acabei de inventar. Então, com essa técnica de agrupamento, a gente lembra muito melhor. E você pode aliar isso com a elaboração, trazendo significado, trazendo conexões com assuntos passados e agrupando por pedaços. Eu dei só um exemplo do número de telefone, mas você pode fazer outras conexões. Essa organização acaba tornando a memória mais acessível. Ponto 5. Quando nós refletimos sobre determinado assunto, nós percebemos as falhas e as dúvidas que nós temos.
E isso é muito importante para tentar fazer a reparação dessas lacunas. Além disso, é importante também refletir a transposição de um conteúdo aprendido para a realidade, porque isso traz significado para aquele aprendizado. Ou seja, ele se torna um conhecimento de valor. Refletir sobre um assunto geralmente é uma atividade desafiadora, mas é exatamente esse o diferencial dessa atividade. Sexto e último ponto: metaforização. Metaforizar nada mais é do que comparar ou fazer analogias exageradas. Quanto mais extravagante um conteúdo for, mais ele é lembrado. Por isso, não tenha vergonha de ser extravagante na hora de criar as metaforizações. Para finalizar, eu gostaria de dar um recadinho. Em alguns momentos eu citei técnicas para memorização. A memorização é muito diferente de uma decoreba, já que a memorização exige um entendimento prévio do assunto, aliado a gatilhos mentais para que essa fixação seja eficiente. Em contrapartida, a decoreba costuma ser a recitação de um assunto sem o entendimento. Mas ainda que estejamos falando de memorização, é importante entender que a memorização não é suficiente para a expertise. Ela é sim uma peça do quebra-cabeça, mas a compreensão e a aplicação prática são essenciais.